Você já se escondeu? Não no pique-esconde, mas de si mesmo, retraindo sentimentos ou fingindo que não é? Se sim, esse vídeo é pra você. Eu acabei Mob Psycho recentemente e percebi que Mob Psycho 100 não é um anime onde só se vive de pancadaria, e sim de crise adolescente, luta contra você mesmo e exorcismo. Vamos dar uma pequena sinopse. Shigeo Kageyama é um adolescente tímido, cara de sono, que consegue destruir cidades inteiras só com o poder da mente. E, ainda assim, o maior desafio dele é falar com a menina que ele gosta. Quem nunca, né? E o charlatão carismático, que por acaso é um dos melhores personagens desse anime. Esse anime maravilhoso que me fez chorar. Esse anime tem uma proposta muito interessante. Ele não é igual a todos os protagonistas de anime. O protagonista não grita ou faz uma pose cafona de herói, e não tem nenhuma vontade de usar seus poderes. A realidade é que o Mob não quer ser um deus, ele quer ser apenas um humano. No fundo, ele sabe que seu maior problema não são seus poderes, é o fato de ele não conseguir se conectar emocionalmente com o mundo à sua volta. E isso que nos faz gostar desse garoto. Ele é igual a gente, cheio de ansiedade e fobia social. Conseguimos nos ver nele. E deve ser por isso que ao longo das 3 temporadas, quando mais ele vai evoluindo, mais ficamos cada vez mais orgulhosos. Ele passa boa parte do anime tentando esconder ou suprimir tudo o que ele sente. Cada número que aparece na tela é como um termômetro da alma do Mob. Ele vai guardando a raiva, tristeza, medo, frustração, até que chega no 100%. E aí, ele explode, literalmente. Mas não vai achando que essas explosões são só um show de luzes bobinho. Essas explosões são simbólicas, não é um visual bonito. Sim, bonito é, mas tem um significado por trás. É o autor nos mostrando que o emocional reprimido não some, ele acumula. E quando a gente ignora o que sente, uma hora estoura. É como se você fosse uma bexiga que, em um assopro, você estoura. Ou como um copo cheio que, com uma gota só, transborda. Pode não parecer uma cratera psíquica, porém, vira burnout, crise de ansiedade ou aquele surto na fila de lotérica quando você chega e tem que ficar quase 4 horas naquela fila infernal. Certo, reprimir sentimentos é terrível. E isso não é segredo. A filosofia e a psicologia já diziam isso pra gente. O Nietzsche, o sabichão do bigode, falava que o espírito reprimido se contorce até se explodir. E na psicologia, Freud, que dizia que o inconsciente sempre dá um jeito de se expressar. E essas duas conjunções criam o nosso protagonista. Ele mostra isso com raios psíquicos que dão um show de luzes, que se passasse em 97 nas TVs do Japão, ia ser pior que aquele episódio de Pokémon. Mas o resumo é: Mob tenta se encaixar no mundo, porém sempre se reprimindo. E como eu já disse, sempre explode. Agora, tirando o elefante da sala, Arataka Reigen. Reigen é um dos personagens mais curiosos que temos no anime. Ele é um charlatão? Sim. Mas também um mentor, pai substituto, psicólogo, guru do amor e talvez o maior filósofo desse anime. Apesar de enganar clientes, ele realmente acredita que está ajudando. E mais que isso, ele se importa com o Mob. Ele não quer que o garoto use seus poderes como muleta, quer que cresça como pessoa. Por exemplo, para Aristóteles, o problema não é usar uma muleta, o problema é se apoiar nela para sempre. Se ela te ajuda a caminhar, até encontrar o equilíbrio, tá ótimo, mas se vira tipo, desculpa para não dar passos com a própria perna, aí deixa de ser ferramenta e vira uma prisão. A virtude está no meio, usar o que precisa, mas não esquecer de crescer. Reigen, mesmo não tendo poderes, ele ainda é um grande mestre. A junção desses dois personagens pode nem parecer fazer sentido, porém eles são um reflexo de nós mesmos. Reigen está em crise. Ele vive se equilibrando entre o ego e a insegurança. Ele quer ser alguém importante, respeitado, mas sabe lá no fundo que vive uma farsa. É aí que entra a grande virada, quando o Reigen
perde o mob. Ele é forçado a olhar para si mesmo, sem maquiagem, sem o mestre, sem o papel de sábio, sem a performance. E o que sobra é alguém comum, falho, mas real. Tanto o mob quanto o Reigen precisam se ver de verdade, se encarar no espelho, mas não com filtro no Instagram. O espelho interno, aquele que mostra as inseguranças, as máscaras e a parte de nós que a gente finge que não existe. No começo, eu me encantei com quão esse estilo de anime me pegou mesmo parecendo um bobo. O conflito interno do mob é demonstrado tanto na primeira abertura, que é o que vamos ver ele lutar até o fim da terceira. Mob precisa aceitar que sentir não é uma fraqueza. E Reigen precisa aceitar que admitir a sua fraqueza é a maior forma de força. O ponto não é o mob controlar seus poderes, é o mob se entender como é se sentir, a se expressar, a amar, a se frustrar e a existir de forma honesta. No fim da série, ele não derrota o vilão externo, ele derrota a ideia que precisa esconder quem ele é. E Reigen, ele finalmente entende? Ele entende que não precisa ser infalível. Ele só precisa ser verdadeiro com ele mesmo. E nessa verdade, ele deixa de ser apenas um farsante carismático. Vira um adulto funcional. Ou quase isso. Tá, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Nos dias de hoje. Mas o que isso tem a ver? Tudo, porque vivemos numa época onde as redes sociais não são só o palco, mas também o espelho distorcido ao mesmo tempo. Já parou pra pensar que a maioria das coisas que você já sofreu, a maioria delas nunca existiu? Frase de Mark Twain. A vida é isso. Sofremos psicologicamente por se comparar com gente que a gente nem conhece. Nós sentimos inveja delas, passamos a maior parte do tempo nos preocupando em ser ou não ser, fazer ou não fazer. E no fim, domingo à noite, eu tô comendo miojo, vendo um vídeo sobre Mob Psycho. Estamos constantemente fingindo, tentando parecer fortes e produtivos, enquanto por dentro, a barra de emoção só vai subindo. Tem uma frase que eu gosto bastante: se minha mente tem o poder de me destruir, ela também tem o poder de me salvar. O Mob nos lembra que é normal sentir, que não precisamos estar o tempo todo bem, e que mostrar emoção ou vulnerabilidade não nos torna fracos, nos torna humanos. Reigen nos mostra que mesmo quem não tem superpoder nenhum pode impactar o mundo com empatia, orientação e uma boa lábia. Então, da próxima vez que você abrir o Instagram e ver aquela galera fingindo, vivendo o melhor dia da vida dela no feed, lembra do Mob, respira e aceita que tá tudo bem não ser perfeito, não ter 6.000 seguidores ou poderes psíquicos de destruição. E se você tiver um amigo que parece com o Reigen, cheio de papo, meio enrolado, mas com o coração no lugar, segura ele, porque no fim das contas, são esses que nos ajudam a manter o emocional inteiro. Marco Aurélio um dia chegou no meu ouvido e disse: a qualidade da sua vida depende do seu pensamento. Então deixe de se comparar e apenas foque em você. Você é lindo. Obrigado. O que ele quis dizer com essa frase é que, para você ter uma vida melhor, apenas pare de se comparar. Às vezes a vida de alguém é perfeita no celular, mas e atrás? Mob Psycho me ensinou que não é sobre um anime só sobre poderes. É sobre o crescimento, sobre errar, sobre sentir e sobre sobreviver emocionalmente. Mesmo quando o mundo insiste em transformar tudo em performance. Mob Psycho não é só uma história sobre poderes psíquicos explodindo prédios. É sobre algo muito mais destrutivo, que é nossas emoções. Às vezes, o mais difícil não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. A verdade é que vivemos em tempos que a performance virou regra, a vida virou feed, a emoção virou conteúdo, a dor virou meme e a felicidade virou filtro. E se tornar quem você é exige coragem. Coragem para sentir, para errar, para dizer eu não sei. E para crescer, aos poucos, no seu tempo. A verdadeira escolha do Mob não é usar os poderes para se impor, para ser temido ou respeitado. É justamente o contrário.
Ele escolhe não usar os poderes para se afirmar. Ele escolhe chorar quando precisa, mesmo sendo capaz de destruir qualquer coisa ao seu redor. Escolhe ser gentil, mesmo quando poderia esmagar quem o fere ou humilha. Como naquela cena em que ele, mesmo sendo provocado e agredido, segura o próprio poder e simplesmente não revida. Ou quando protege quem o machuca porque sabe que a força não define quem ele é. As suas escolhas sim. No fim das contas, Mob só quer ser uma boa pessoa. E isso, que pode parecer tão pouco, é na verdade uma das coisas mais difíceis do mundo. E também uma das mais bonitas. Porque no mundo onde todo mundo está performando, se vendendo e atuando para ser aceito ou admirado, escolher simplesmente ser você, com as suas vulnerabilidades, suas falhas e sua gentileza, já é um superpoder enorme. E talvez a maior reflexão aqui seja, não é sobre o quanto você pode fazer, mas sobre o quanto você pode escolher não fazer. O que você decide segurar, abrir mão, calar ou transformar. É isso que define quem você é, muito mais do que qualquer outro talento ou poder que tenha. No fim, o maior poder não é vencer os outros, mas ser capaz de escolher quem você quer ser, uma boa pessoa. O Psycho não te ensina a ser super poderoso, ele te ensina a ser algo mais difícil. A ser você mesmo, com todas as suas emoções, incertezas e humanidade. E se você não se tocou, tudo bem, volta depois que você bater 100% de estresse emocional. E eu te espero. Até a próxima. E lembre-se, sentir é o verdadeiro superpoder.